agradecer a oportunidade de estar aqui, representando a Associação de Assistência à Criança Cardiopata Pequenos Corações, fundada há 3 anos. A nossa associação atua em todo o Brasil através de núcleos de pessoas que representam voluntariamente a associação. Mas a nossa sede está aqui em São Paulo, e o que nos permite conhecer bem o atendimento da saúde pública estadual. Reconhecemos São Paulo como o maior polo médico cardiológico do Brasil e de destaque na América Latina. Atende a população residente em seu território e recebe demanda oriunda de pacientes de outros estados, muitas vezes por conta da complexidade dos casos. Temos aqui excelentes médicos e hospitais aptos a realizarem cirurgias de alta complexidade. Os avanços da medicina são notórios aqui. Como instituição, buscamos auxiliar os grupos médicos, os pacientes e familiares, poder público e melhorias para a própria causa em si. Auxiliamos o legislativo com projetos de lei, com sugestão de projetos de lei, como o Dia da Conscientização da Cardiopatia Congênita, que foi gentilmente proposto pela deputada Heroíma Tavares, permitindo assim maior divulgação do tema entre a sociedade. Sugerimos também aqui nessa casa a lei do teste do coraçãozinho, que foi aprovada no último dia 4 aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e que segue agora para a sanção do governador Geraldo Alckmin, que gostaríamos que fosse em breve, né? Teste do coraçãozinho, para quem ainda não conhece, é a oximetria de pulso sendo feita ainda na maternidade, antes da alta do bebê. É não invasivo, indolor, muito simples de ser feito, e através do teste do coraçãozinho estão sendo detectadas as cardiopatias congênitas complexas e as graves, né? Então, as conquistas são nítidas. Temos muito a comemorar. Contudo, ainda nos chocamos com o número de recém-nascidos e pacientes emergenciais que aguardam transferência para hospitais especializados. Crianças que sofrem e acabam vindo a falecer, porque o trâmite burocrático não foi suficientemente eficaz, não achou vaga leito de UTI. Isso acontece sempre. Ou, quando achou a vaga, a criança estava tão debilitada que inviabilizou a transferência. Órgãos como a Secretaria da Saúde, a Central de Regulação de Serviços da Saúde, o CROSS, hospitais da rede pública e da rede credenciada tomam conhecimento dos pacientes, mas a solução não chega, ou a solução chega tarde demais. Até mesmo o judiciário é conhecedor do problema por conta dos inúmeros pedidos de liminares em busca de vaga em hospitais específicos com UTI cardiológica. É de conhecimento público que faltam leitos, como os senhores já mencionaram aqui. Precisamos de solução para essa questão. Podemos citar alguns caminhos, sugestões: ampliar a rede pública, ampliar a rede de credenciados, equipar hospitais capazes de realizar cirurgias cardiopediátricas com UTI neonatal e cardiopediátrica. Enquanto isso não for levado a sério, continuaremos a ter, primeiro, profissionais de medicina tendo que, infelizmente, escolher quem vão salvar e quem não observar, e quem vão observar até que a morte chegue. Familiares perdendo seus bebês e crianças morrendo sem receber tratamento. E o poder público praticando o crime de omissão de socorro, sob o argumento que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas não foi possível. Só nos últimos meses, aliás, no último mês de maio, ganharam as manchetes dos jornais casos como o bebê de Santos, o Lucas, a pequena Rafaela de Diadema, e tivemos também o caso da Maria Clara, também de Santos, que nem chegou a ser noticiado. O que esses 3 casos têm em comum? Infelizmente, todos faleceram devido à falta de vagas em hospitais referenciados para cirurgia cardíaca pediátrica, ou porque a transferência ocorreu tarde demais, como no caso da pequena Rafaela. A mamãe da Rafaela está aqui presente conosco, ela está aqui de luto, vestindo luto em sinal da tristeza, porque hoje ela não tem mais a sua filha nos braços. Por quê? Porque ela ficou 26 dias, era uma cardiopatia complexa, grave, deveria ser operada em 2 dias de vida. Ela ficou entubada no hospital de Diadema. Ela só teve diagnóstico porque em Diadema já estava sendo feito o teste do coraçãozinho. Portanto, o diagnóstico da Rafaela foi através do teste do coraçãozinho ainda na maternidade.
mas não houve transferência. Quando conseguiram finalmente, depois de liminar e depois da imprensa e também ações da própria associação, finalmente a Rafaela foi transferida já em uma condição precária de saúde e ela não resistiu e faleceu. E hoje a sua mãezinha Verônica está aqui conosco se solidarizando com a causa e também a mãezinha da Antônia, a Lucília, que está aqui hoje para pedir para os senhores que algo seja feito, porque já são 10 dias, nós estamos lutando junto com essa mãe, há 10 dias estamos buscando vagas nos hospitais. Temos médicos que estão lá assim, ó, de braços cruzados, dizendo, eu opero, estou aqui, vou operar, só que não tem a vaga. E por que não tem a vaga? Se não tem a vaga no SUS, por que a Secretaria da Saúde não compra essa vaga? Porque a Secretaria pode fazer isso, aliás, ela deve, se não me engano. Né? A saúde é um direito de todos, é um direito constitucional. Então fica aqui o meu apelo, gente. A Antônia está viva. Infelizmente, a Rafaela, o Lucas, a Maria Clara não estão mais. Mas a Antônia está aqui, gente. Então vamos lutar por ela. Vamos dar essa chance dela lutar e sobreviver, dela poder voltar aqui o ano que vem, nessa data, e a gente poder exibir a Antônia aqui. Olha aqui, gente, vocês lembram do ano passado? Vamos fazer isso. Sozinhos a gente não consegue fazer nada, mas nós queremos que os senhores vão nos ajudar nisso, não sei de que forma. A indignação dos médicos, que mesmo tendo capacidade de oferecer mais, não possuem estrutura hospitalar adequada e os próprios médicos desabafam dizendo o que precisa é nossos governantes assumirem suas responsabilidades com relação à população. Só isso, entender que existe criança morrendo. É isso, gente, tem criança morrendo. Existem muitos Lucas morrendo. A gente quer crer que a Antônia está só lutando. A gente quer crer isso. A gente não quer chegar aqui com a mesma notícia do Lucas. Né? Então, a gente está pedindo hoje pela Antônia. Ela é um caso. Tem outros muitos, gente, vários, que eu não posso trazer todos aqui. A Secretaria da Saúde com certeza tem esses dados e eu gostaria de sugerir também, vi alguns requerimentos dos senhores, se os senhores deputados puderem requerer que a Secretaria da Saúde venha nessa audiência pública, provavelmente, e traga números, os números dos atendimentos, os números das mortes, porque a gente só falou de 3 e só do mês de maio. São muitas outras. A gente da associação recebe pedido de ajuda diariamente. E tem alguns casos que a gente até se perdem, porque a família desaparece. Normalmente, quando isso acontece, é porque a criança faleceu. Então, a gente não consegue ter um dado real da situação. Então, eu queria sugerir que fosse feito um pedido à Secretaria da Saúde para que apresentassem esses dados e que, apresentando os dados, os senhores deputados pudessem sugerir ações para minimizar isso. E para finalizar, justamente para não podermos permitir que a situação piore, nossa associação está entrando amanhã com requerimento junto ao Ministério Público Estadual, no intuito de que se forme uma comissão para a discussão do tema, convidando vários setores e que possamos ver formalizado um termo de ajustamento de conduta, com planos e metas definidos, a serem cumpridos pelo Estado, para alcançar melhorias para o sistema de atendimento a cardiopatas congênitos. O nosso apelo para os senhores deputados, especialmente aos senhores membros dessa Comissão de Saúde, é que criem mecanismo para que as crianças que nascem com as formas graves de cardiopatias congênitas, e isso representa 2 em cada 1000 nascidos, não é raro, viu, gente? Nem cardiopatia congênita é raro e nem cardiopatias congênitas graves, que necessitam de atendimento imediato ao nascer. Que elas tenham atendimento e tratamento imediato, evitando assim que crianças inocentes paguem com a sua própria vida pela omissão do Estado. Para finalizar, eu quero deixar aqui um pensamento de Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Presidente, eu queria fazer um pedido que, se ela pudesse
permitir que a presidência da nossa comissão fizesse uma cópia do seu pronunciamento e desse depois uma cópia a todos os membros da comissão. Eu teria grande interesse em receber por escrito também esse seu pronunciamento. Ele nos convoca para entrarmos nessa luta e, nesse sentido, tenho certeza que a Comissão de Saúde estará à disposição. E o que a gente lamenta, presidente, é que essa falta de vagas em hospitais, porque não tem dinheiro. E como por futebol, para construir estádios, tem bilhões de dinheiro. Eu não sou contra o esporte nem contra o futebol, mas o dinheiro dos impostos tem que ser bem cuidado. Se tem gente morrendo por falta de hospital, antes de ter vagas nos hospitais, para quem está doente, está precisando de assistência, não dá para entender, porque só no Maracanã, no Rio de Janeiro, foram 1 bilhão e 200 milhões de reais para reformar ele e colocá-lo como um estádio novo, e assim no Brasil inteirinho. Então eu lamento isso, e acho aqui todos os governantes deveriam passar uma peneira no chamado orçamento e ver tudo que é secundário, que não é importante, que fosse retirado e jogado em saúde e educação, que deveriam ser prioritários e, consequentemente, com mais verbas. Muito obrigado. Antes de terminarmos essa sessão, eu queria dar algumas informações que têm a ver justamente com o que a Márcia colocou e os senhores deputados, as senhoras deputadas também. A questão da saúde é complexa. Eu já declinei a informação, não é bem uma informação, mas é óbvio que nós não temos, pelo menos a resposta até agora, de setores onde a pediatria seja, antes de mais nada, algo a ser cuidado, porque nós temos a falta de médicos. Então, esse é um dado. O outro dado extremamente doloroso é que ontem, eu me está aqui entre nós tivemos a informação do senhor secretário de Saúde de que não há dinheiro para nenhum aumento dos funcionários da saúde, que nós sabemos são aqueles que garantem o funcionamento mínimo das estruturas. Pelo contrário, o senhor secretário Zaia, da Saúde, informou que há a possibilidade da correção pela inflação do ticket de refeição. Inflação considerada em 6%, o que significa os R$ 8,00 do ticket, que o aumento seria de 48 centavos. Eu fico encabulada de falar esta informação. A reunião acabou de uma maneira intempestiva, o senhor secretário se retirou, houve muita delicadeza na Cleonice em não relatar, nós continuaremos lutando, mas o que eu quero explicar é que as coisas não são isoladas. Precisamos organizar esta pressão em todos os níveis de governo, municipal, estadual e federal. Nós precisamos chegar perto daqueles que nós possamos bater na porta, que é com certeza o município e o estado, já que somos deputados estaduais. Não há dúvidas de que há possibilidades de solução. Você mesmo já colocou a compra da vaga no caso específico da Antônia. Mas nós estamos falando de um caso no meio de milhares. É preciso que a gente tenha o conhecimento de que o coração do bebê alheio tem que ser o nosso coração. É preciso saber que nós estamos aqui para garantir a solidariedade, principalmente a pressão, e não tem jeito, tem que ser a pressão sobre o executivo, seja estadual, seja federal ou seja municipal, para que a gente possa ter soluções. Não é uma luta fácil, mas é uma luta que nós estamos propondo uma solidariedade permanente. Não pode passar o dia 12 e nós esquecermos dos fatos que estão acontecendo. Como você disse, Márcia, os bebês continuam aí sendo vítimas de uma situação imprudente e negligente de nós, que somos adultos. Eu acho que vários deputados de várias procedências partidárias, tivemos fala do deputado do PSDB, do PT, do PV e do PTB,
E eu acho que a gente tem uma cruzada aqui importante, que é fazer do dia de hoje uma constante luta desta comissão, desses deputados e dos senhores e das senhoras que estão aqui. Como eu disse, eu vou ter um neto, ou neta, não sei ainda, não importa. Mas os netos e netas deste país, os netos e netas desta capital, desse estado, tem que ser cuidado por todos. E eu tenho certeza que eu falo pelos deputados, nós teremos que apontar caminhos, pressionar os executivos e trazer respostas, porque as nossas crianças não poderão ser vítimas desse descaso, dessa omissão. Muito obrigada pela presença. Vamos continuar essa luta. Já houve sugestões, deputado Andinho, já houve sugestões da própria Márcia para que houvesse informação sobre os números em nível do Estado de São Paulo. A sugestão de que nossos gabinetes peçam essa vaga à Secretaria de Saúde do Estado para que possamos dar pelo menos essa resposta. Houve também as sugestões do deputado Elson e eu declaro terminada a presente sessão. Muito obrigada.